Eu não tô conversando com ele. Foi isso aí, hein, Carol? Foi. Aí, então bora. Ainda foi com a sua observação. Foi? Foi. Mais quentinho. A ingestão exagerada de bebidas alcoólicas leva à embriaguez e à ressaca, que são consequências da intoxicação do organismo por etanol e seus derivados. Esse álcool entra na corrente sanguínea, passa pelos pulmões e, ao chegar ao fígado, é oxidado e forma um aldeído, representado no esquema por X, substância química mais tóxica que o álcool. Perfeito. Que é levado para a corrente sanguínea, percorre todo o organismo e retorna ao fígado, onde é oxidado e produz um novo composto orgânico, representado por Y no esquema. Escreva o nome, considerando as informações e o esquema que representa as transformações descritas. Escreva o nome e a fórmula estrutural do composto X. Pronto. Então, quem é o álcool mesmo que ele fala é o etanol. Etanol. Eu tenho isso daqui, que é o etanol. Então, qual é a ideia aqui, pessoal, para a gente pegar e mandar ver? Eu tenho um álcool, etanol, e o etanol é um álcool primário. Álcool primário é o álcool que tem hidroxila ligado ao carbono primário. Carbono primário é o carbono que está ligado no máximo a um outro carbono. Tá? Então, no processo de oxidação, a gente vai ter o quê? Ele transformando em um aldeído. Por que o aldeído ele pode transformar em um aldeído? Porque o aldeído, a carbonila é primária. Então eu tenho primário virando primário. Vou desenhar aqui para você se ligar bem no detalhezinho. Ó. Não aconteceu nada com esse carbono. Ele não é o carbono alcoólico. E a oxidação é dos álcoois. Se a oxidação é dos álcoois, vamos ver o processo de oxidação no carbono alcoólico. Então ele vai e dá origem a uma carbonila. Essa carbonila é uma carbonila aldeídica e ela também é o quê? Primária. Então, primário. Por isso que se eu tivesse aqui um álcool secundário, a oxidação dele geraria cetona. Porque a carbonila também seria secundária. Por isso, se eu tivesse um álcool terciário, não sofreria oxidação, porque eu não tenho carbonila terciária. E daí depois, o processo de oxidação se dá, e aí ele chega até o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, mais uma vez, ó, não acontece nada lá, e acontece aqui, e a gente entende mais um detalhe. A carboxila também é primária. Então eu tenho primário. A questão está toda montadinha para você pegar e fazer esse negocinho. Ele pede para desenhar o composto. Aqui era quem? Álcool. Aqui era X? X. E aqui? Y. Pronto. Então eu tenho o álcool, que é o etanol. O etanol oxida e vira X. E X oxida e vira Y. Ele pediu o quê? Escreva o nome e a fórmula estrutural do composto X. X? X. Pronto. X está aqui a fórmula estrutural e o nome dele é etanal. Podia ser acetaldeído? Poderia, mas a gente volta àquela coisa da... Vamos inventar para que peste esse negócio aqui. É Então, porque ia ser ácido acético. ele falou ácido acético lá? Não, ele falou para identificar, mas eu pensei em Se acetaldeído você porque pegou, vai ter a reação fica, mas você indireta. fica com o oficial. O que é isso daqui? Esse é o ácido etanóico, se ele pedisse o nome. Como ele é o ácido etanóico, eu boto aqui etanal e estou de boa, nome oficial e PAC. Identifique o grupo funcional do composto Y. Grupo funcional agora, viu, Cacá? Carboxila. Coisa assim, Não tá errado não, viu, Céu? Não. Mas é só a ideia de... coisa assim, se Manda eu aí. boto o grupo funcional característico da classe dos ácido A pessoa entende que você sabe o que é o grupo funcional, mas não sabe o nome dele. Aí volta para aquela coisa, você é um cara muito de sorte, vai o cara dar o ponto todo Isso pra é se você. fosse esquecer, né? Né? Esquecer é uma Aí boa... eu pode ser que o nome é carboxila, Por exemplo, o grupo mas vou funcional. botar que é o grupo funcional O da grupo funcional da cetona qual é o nome mesmo? carbonila. Carbonila. Né? Então você tem aqui as carbonilas aldeídicas e a carbonila cetônica. E classifique a cadeia carbônica do composto Y de acordo com 3 critérios diferentes. Pronto. Então o legal é que a Baiana botou para quebrar. Porque você tem 4 critérios e ele botou 3. Então, fazendo... Pô, ainda bem que ela pediu só 3. Só tinha 4 para fazer, ela botou 3. Hoje é assim, explica esse negócio da carbonila que você falou pra ele. A carbonila aldeídica e a carbonila cetônica. Se fosse um cetônico. Sim.
Entendi. A carbonila do aldeído, aldeídica. A carbonila da cetona, carbonila cetônica. Beleza mesmo? Uma secundária, outra primária. Então, classificação. Procure a coisa mais óbvia do mundo. Ele mandou 3 critérios, não tem. Você botar isso aqui, ó, não tem negócio de dizer 3 critérios. É assim, uma cadeia aqui é saturada. Você vem aqui e escreve saturada. A cadeia é homogênea. Homogênea. Aberto. A cadeia é aberta. Aberta. Ou seja, procura aquilo que você tem mais tranquilidade de fazer e bota o nome. Por exemplo, vai logo a outra. Vai logo a outra. Ramificada ou normal? Normal. Normal. Alifático. A alifática, ele faz a distinção em não aromática. Então, você vê que aquilo ali é dentro das cadeias Aberto. que você vem abertas e fechadas. Você vai e fala assim, agora vamos classificar as cadeias em aromáticas e não Se eu tivesse aromáticas. colocado Então, a você tem alifática aqui aí, seria, as 4. estaria certo? Seria a mesma coisa de aberta. É porque ela poderia ser alicíclica. Pois é, então eu estou imaginando que você vai trazer como a mesma coisa de aberta. Porque eu tenho as alifáticas abertas e as alifáticas fechadas. Então, o que é que você está querendo com uma alifática? Era no caso de não aromática. É, só isso. Sim, Mas eu tô dizendo assim, se eu tivesse esquecido por ventura e pronto, viesse... aí agora beleza. Volta porque você respondeu agora para Cacá. Se eu tivesse esquecido, qualquer coisa que eu aparecesse aqui e botar, eu mandava ver. Agora, as classificações das cadeias que você aprende são essas 4 principais classificações. Pronto, beleza. Aí depois dessa começa. A cadeia é uma cadeia alifática ou cicloalifática. E alifático quer dizer o quê? Que é contrário de aromática. A cadeia é uma cadeia desse jeito. Então, essas são as principais. Quais são os critérios? Esse. Esqueceu? Beleza. Ela é uma cadeia alifática. Só aqui. Tá certo? Então, aí você fica com essa classificação. Mas não o óbvio. Sempre no óbvio. Beleza? Vamos nós. Fazer questão por questão agora? Hum? Vai fazer questão por questão? Vamos. Tinha mais? Não, sim, só questão 10. Vai ter questão 10 agora. E nem parou? Não. Não, sim, a 10 é 2014.1. É. E o que é que coisa. Eu não sei, porque se for parou, eu achei que você ia Não fazer parei nada, questão por cara. questão. Cara, vai de questão. A 2014.1 todas. Sim, beleza. Manda nós, do nosso jeito, quem tava fazendo. Vamos pra cá. Você quer Você copiar não é logo a tabela? organizado no processo? Hã? Você ia. Não, ele vai. Cadê ele? Ah, Ele que faz tudo aí. Você não faz nada, só para eliminar. Eletrodo e semi-equações. Pronto. Então ele pega e bota o eletrodo, ele escreve o eletrodo aí, É, cátodo... a questão 10. Isso, 2014.1. Pronto. Eletrodo. Sim. É, Aí ele bota cátodo. cátodo e ânodo. Certo. E aí vem as semi-equações. Ok. Aí vem as semi-equações. Ele escreve lá a semi-equação? Escreve. Semi-equação. E ele bota o quê? No cátodo, duas águas líquidas, H2O líquido, mais 2 elétrons. mais 2 elétrons. Produto agora. Uhum. 2 hidroxilas. Hidroxilas ou hidróxidos? Nesse caso é hidróxido. Beleza. Ou 2 íons hidroxilas, né? Mais hidrogênio aquoso. Mais Mais hidrogênio H2. gasoso e a hidroxila, o hidróxido aí é aquoso. Aí agora ânodo. 2 íons Cl. 2 Cl menos, sim. Os produtos são Cl, 2 gasoso e 2 elétrons. Tá. E ele botou os potenciais? Não. Não. Então, uma coisa que é importante, antes mesmo de entrar na questão, é que ele já definiu o que é está acontecendo. Ele já pegou e falou assim, ó, esse daqui é o cátodo, esse é o ânodo. Olha a reação, porque poderia não ter isso daqui. Então ele pega e mostra o quê? O de cá está recebendo 2 elétrons e o de cá está perdendo 2 elétrons. Então, se isso daqui for uma pilha, os elétrons saem daqui e chegam aqui. Se os elétrons saem daqui e chegam aqui de maneira espontânea, então elétrons saem de polo negativo e chega a polo positivo. Espontaneamente, o elétron faz isso. Soltei o elétron aqui, para o lugar positivo. Ele sai de um lugar negativo e vai para um lugar positivo. Perfeito? Para que o meu circuito se feche,
Eu preciso que alguma coisa negativa saia daqui e venha para cá. Porque o elétron fez isso. Então alguma coisa negativa faz, que é o ânion. Por isso que esse é o ânion, tá vendo? Então é o ânion, por quê? Porque o ânion vem para cá. Por que o ânion vem para cá? Ele vem para cá porque eu preciso fechar o meu circuito. Então se ele não tivesse me dito que aqui era o ânion, eu sabia que era o ânion. Se ele não tivesse me dito que aqui era o negativo, eu descobriria que era o negativo. Aqui está perdendo elétron. Então isso aqui está acontecendo a oxidação e aqui está acontecendo a redução. Eu não tenho que ficar me preocupando com aquela regra, não sei o que, não sei nada. Você pega, para, olha esse negocinho e faz. Celinho. O cloro gasoso, utilizado dissolvido na água como alvejante e desinfetante, não é encontrado livre na natureza, mas pode ser produzido pela eletrólise da solução aquosa de cloreto de sódio, processo realizado em um sistema constituído por um gerador de corrente contínua, uma cuba eletrolítica e 2 eletrodos. Então, veja que ele pega e fala, não é uma pilha. Ele fala que é o quê? É uma Uma eletrólise. eletrólise. Então o elétron não está se movimentando de maneira o quê? Espontânea. Opa! Bora rever esse negocinho aqui. O bom é que a gente pega e olha assim. Se eu tiver uma pilha e se eu tiver uma eletrólise, a gente discutiu isso daqui lá no ponto médio, a gente pegou e falou assim, ó, quando eu tenho uma pilha, foco em quê? Na elétron. Então eu olho o elétron e faço isso, ó. O elétron vai sair do lado positivo e vai para o lado do negativo ao lado positivo. O lado negativo é o que tem um potencial menor. O positivo é o que tem um potencial maior, por isso que ele é positivo. Depois que eu entendi o que acontece no elétron, porque eu foco no elétron, aí agora eu lembro da outra coisa. Eu olho para os íons. Entendo que os ânions vão vir para o lado de cá. Então aqui é o ânion. Se fosse uma pilha, olha o meu circuito que não está fechado. O meu circuito está fechado e eu sei que é um foco. Em uma eletrólise, foco em quem, Cacá? Nos íons. Tá? Então qual íon? Vai lá e olha logo o ânion também. Então, meu objetivo agora é olhar os íons. Então, o ânion, uma eletrólise, ele vai se movimentar. E o ânion vai para onde? O polo positivo. Ó, elétron se movimenta. Elétron é negativo, vai para o polo positivo, pilha. Eletrólise, foco nos íons. O ânion se movimentou. O ânion vai para o polo positivo. E o elétron? O elétron vai agora fazer o percurso contrário para fechar o circuito. Então, naquela questão que eu pensei que era uma pilha, ele pega e diz que é uma eletrólise. Então, quando ele pega e diz, olha, aqui é o ânodo. Por que aqui é o ânodo? Porque os ânions estão movimentando para cá. Tá? Olha os ânions se movimentando para cá. Beleza? Aí depois eu fecho o meu circuito. Vamos lá? E as transformações que ocorrem nos eletrodos estão representadas pelas seguintes equações na tabela. Além da obtenção do cloro gasoso e do hidrogênio, um subproduto dessa eletrólise é o hidróxido de sódio. Perfeito. Considerando essas informações, escreva a equação química que representa a reação global que ocorre na eletrólise da solução aquosa de cloreto de sódio. Então vamos lá. Primeira coisa, bora representar essa eletrólise. Vou botar aqui os 2 fios. Tá? Como o processo é não espontâneo, ele acontece dentro de um recipiente só. Não vão reagir mesmo se não tiver nada. Mas quando eu botar aqui corrente, né, quando tiver DDP, então tá de boa. Então aqui eu tenho Na+, Cl-. E como a eletrólise é uma eletrólise aquosa, eu vou ter os íons da água. No início bem pouco, porque a gente sabe que a água não ioniza muito. Constante de equilíbrio dela 10 a menos 14, então praticamente não tem íon nenhum da água ali dentro. Ela está dissolvendo aquele sal. Vou então dizer que aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo, porque eu coloquei uma pilha conectada a essa estrutura. Então aqui é o polo positivo da pilha. Olha o que eu vou fazer. Conectei,
conectei com negativo. Esse lado aqui, então, ele é positivo. E esse lado aqui é negativo. Bora matar nossa questão. É uma eletrólise. Foco Os íons. nos íons. Então, esses íons viram para cá. E esses íons virão para cá. Olha lá. Se os íons que vêm para cá são os cátions, então aqui é o meu cátodo. Se os íons que vêm para cá são os ânions, aqui é o meu ânodo. Aí a Baiana pegou e ajudou pra caramba, porque ela pegou e fez, olha, o aluno teria que lembrar aquela fila e ordem de descarga. Mas eu já resolvi isso para ele. Eu estou dizendo para você, ó, que quem vai sofrer a descarga é o cloreto e quem vai, no outro lado, nos cátions, quem vai sofrer o processo é a água. Não, então a água vai ser aplicada por isso aqui. Tá? Que ele é o íon da água. Esse H+ é quem? É o íon da água. Então esse vem para cá para produzir quem? O H2. Esse vem para cá para produzir o Cl2 e no meio fica NaOH, que é no meio, né? Ou seja, justifiquei a produção do hidróxido de sódio, que ele disse que produzia hidróxido de sódio. Massarinho, como é que ele diz? O que é que ele pede pra gente aí, pá? Equação global. Ele quer a equação global. Então a equação que nós temos aqui. Eu vou escrever uma globalzona, tá certo? Pra gente pegar e entender o processo todo. Mas a gente utilizaria aquelas duas ali. Aí você cortaria os elétrons, botaria tudo e faria a equação global. Eu vou fazer uma globalzona. Uma globalzona, você vai ver agora. Então, primeiro, o que é que aconteceria ali? Eu teria água, e dessa água eu teria os íons da água. Eu teria o sal, NaCl, Na+, e Cl-. Eu teria a reação que acontece no cátodo. Tá? Qual é a equação da reação que está acontecendo no cátodo? O H+ recebe elétron e se transforma em H2. Que ele pegou, em vez de escrever H+, ele botou a água toda aqui. E o que é que acontece no ânodo? O Cl- vai se transformar em Cl2 e 2 elétrons. Então, deixa eu equilibrar só essas coisas. Aqui vai ter que ter 2, aqui tem que ter 2 também. Para poder escrever minha reação global top, eu preciso então agora organizar os outros. Eu preciso de Cl-, eu tenho 2, aqui eu só tenho 1, então vou botar um 2 aqui. E aqui eu tenho 2H+, aqui eu só tenho 1, então agora vai ficar tudo bonito, que eu vou pegar e vou ter a noção perfeita de tudo que aconteceu ali dentro. Ó, cortei os 2 elétrons, cortei os 2 Cl-, cortei os 2H+, e aí eu tenho o quê? Vai. 2 NaCl, 2 mols, mais 2 mols de H2O, produzindo o quê? 2 Na+, mais 2 OH-, mais H2, mais Cl2, que era o que ele estava querendo que eu produzisse. Isso daqui é a soda cáustica que ele falou que tinha no meio. E eu tenho essa reação aqui. Com tudo que tem direito. Então eu botei ali tudo que tem direito. Ah, Gessinho, mas eu queria escrever nessa. Então, considerando as semi-reações acima, a reação global é 2H2O mais 2 Cl-, 2OH- mais H2 mais Cl2. Mostrando que o meio realmente fica básico, ele só não botou o Na+ aí, porque o Na+ é um mero espectador no processo todo, não acontece nada com ele. Acontece um processo de ionização da água
e o íon OH- ele permanece no meio, o íon H+, vai sofrer a redução e o Cl- que estava ali sofre a oxidação. Então, daqui é a reação global. Eu fico quando eu tenho uma substância assim, do grupo 1A, 2A e o alumínio. Ele só descarregaria ria depois que o hidrogênio acabasse. Que o hidrogênio tem prioridade. Na verdade é porque ele tem um potencial maior. Então, como o potencial dele é maior, tem que ir primeiro. Aí você fala assim, mas depois que o hidrogênio acabar, ele vai, aí não tem mais água. Hoje assim, Hum. o hidrogênio, tipo, na tabela ele tem, é o que tem mais prioridade? Não, entre os metais, né? Essa tabela eu não gravei, não. Vamos lá, E nem ele gravei. conta assim. É a ordem de prioridade. Então eu tenho hidrogênio, na forma de H+, e o H-, que é a fila de descarga. Então ele vai dizer, quem é que tem maior tendência a perder elétron de todos os elementos? Porque essa tendência de perder elétron se configura os potenciais. Aí ele vai dizer, os elementos do grupo 1A perdem elétron com facilidade, 2A perde elétron com facilidade e o alumínio perde elétron com facilidade. Ora, então, qualquer um desses cátions aqui vai ter dificuldade de receber os elétrons de volta, porque o H+ tem maior potencial do que eles. Por isso que ele tem uma prioridade. Outros metais na forma de cátion tem prioridade acima do hidrogênio, H+. Então, esses recebem primeiro, esse recebe segundo, esse recebe depois. É isso que ele está dizendo. Aí eu falo, e aqui embaixo? O fluoreto e o oxigênio, na forma de ânions oxigenados, eles são os últimos a perderem o elétron. Agora é o contrário. Se o flúor é o que mais quer ganhar, ele vai ter dificuldade de perder. Então, por isso, o OH vai perder o elétron primeiro, depois esse daqui e antes, ânions. Não oxigenados. Essa tabela faz sentido, eu pensei que não fazia sentido. Não. Na verdade, a tabela ela vem fazer uma coisa que ele vai tirar os potenciais. Se ele pegasse e continuasse dando os potenciais de cada um para vocês, eu não vou olhar. Quem tiver potencial maior, faz. Quem tiver potencial menor, não faz. A tabela está baseada no sentido sim. Eu não sou muito fã dela porque o aluno acostuma a trabalhar com a ideia de eletronegatividade. E não é a eletronegatividade que está sendo considerada. Então você pode falar, porque ele é mais eletronegativo. Por quê? Porque a eletronegatividade é do elemento. E você pode ter ferro 2 com um potencial, ferro 3 com outro potencial. Você pode ter um álcool, você pode ter uma substância. E a eletronegatividade é só para elemento. Foi? Identifique o eletrodo onde ocorre a oxidação e onde ocorre a redução. Pronto. Então, se o ânion está vindo para cá, significa que o elétron está indo para cá. Redução do Perfeito? átomo. Aí vamos lá. Aqui aconteceu o quê? Ó a carga, oxidação. E aqui, redução. Então a redução está acontecendo no cátodo. Olha o elétron chegando lá, tá vendo? E meu circuito está fechado o tempo todo, tá vendo? Explique e justifique sua resposta. Justifique sua resposta em base aí, que ele falou? Identifique o eletrodo onde ocorre a oxidação e onde ocorre a redução, justificando sua De acordo com as equações acima, há uma alteração no NOx do íon cloreto de -1 para 0 na formação do cloro gasoso, configurando um processo de oxidação. Por outro lado, e que ocorre no ânodo. Considerando a semi-reação do cátodo, observa-se que o hidrogênio que tem carga +1 na água, agora apresenta NOx 0 no H2. Representando assim um processo de redução que acontece no cátodo. E a última explique a obtenção do hidróxido de sódio como subproduto. Perfeito. Então, de acordo com a reação global que ele pediu primeiro, você poderia utilizar a reação global o tempo todo, na eletrólise do cloreto de sódio em solução aquosa,
a formação dos íons hidróxido, além de H2 e Cl2. Vai ser de hidróxido de sódio. Isso, do íon hidróxido, que se junta com o Na+, ou que não se junta, porque ele vai ficar dissolvido enquanto tiver água ali. E por isso há uma formação de um cloreto de sódio em solução aquosa. Tá? Então ali está a formação dos íons hidróxidos e o sódio. Aqui fica mais fácil de você visualizar, porque eu mostrei tudo, né? Não peguei só partes da reação. Lá ele botou, o único espectador que ele botou foi o OH- ali para te mostrar o processo, que senão não fica nem balanceado a porcentaria. A gente botou aqui 4 para Se eu falasse na reação global, deveria falar onde da formação do... Falou assim, de acordo com a reação global. Aí, se tivesse um desenho, você vai falar, de acordo com a imagem e a informação. Fora isso, você tem que escrever a equação para justificar para ele que há uma formação. E aí vai ter NaOH, tá, mas vai ter NaOH por quê? Então, de acordo... Como você já fez a reação global no primeiro ponto? Isso. Porque a equação ela poderia ser feita assim. Ó. Eles poderiam ter colocado a reação assim. Pronto. Aí, se ele fizesse assim, eu teria a água e teria o cloreto de sódio. Só que ele pega o cloreto de sódio e bota só o cloreto. Aí eu falo, pô, e cadê o cloreto? Cadê o NaOH? Porque se você fizesse isso, olha o que é que ia acontecer. Aí eu tenho o quê? O hidróxido de sódio, mostrando na equação global. Eu poderia simplesmente falar que parte do Na dissolvido na água ia reagir com a água. Mas não vai reagir. Você concorda que ele continua lá? Não, tipo, não vai reagir porque é uma base forte. No Isso. caso. Mas vai reagir um pouco. Sim, mas qual a necessidade que você dizer que Porque ele ele vai... fala que forma hidróxido de sódio. Isso, o hidróxido de sódio em solução aquosa. Eu acho que tem um acuso aí, alguma coisa, ou ele não bota. Não bota. Pronto, então formou em solução, porque o hidróxido de sódio é uma base em solução aquosa. Então formou, tá lá. Então, tipo, daria certo, eu falo. Sim. Que parte, por isso que eu falei parte. É, Eu não falei de todos. Que fala que reagisse, não botava, formaria. Formaria hidróxido de Não, é sódio. hidróxido de sódio, porque os íons estão lá, então não vai ter uma reação disso com isso. Porque para ter uma reação você teria que mudar, na verdade, ele chegou como íon, com o íon ele continua. Aí você formar ele, teria que dizer, aí ou ele vai precipitar, porque não vai ter mais água, ou você vai pegar e vai evaporar água, alguma coisa para formar lá aquela estrutura. Considerando que os outros dois são gases e vão embora. Tem mais de 2014.1, mas tem mais uma nessa questão ainda? Não. Misericórdia. Posso perguntar uma coisa da questão? Vá. Os halogênios são eletroatraentes, né? Sim. Obrigada. Cadê? Celinho, vai mandando já a questão aí. Tem duas reações. Vocês podem ficar mais um pouquinho? Eu posso ficar aqui até a hora que você quiser, Gerson. Eu quero só um pouquinho. Vai. Reação 1. Reação 1 é a 11? É. Vá. Metanol. Eles botam metanol, Ele bota HCOOH. HC, ácido metanóico, né? Foi mal. Sim. Vá. Mais água líquida. H2OL. Mais H2O. Metanoato. Aí, reversível, assim? Reversível. Reversível. Aí ele produz o íon metanoato e H3O mais. Aí eu fiz essa questão às 13. aí ele bota a constante? Bota Ka igual a 1,8 vezes 10 a menos 4. 1,8 vezes 10 a menos 4. Tá. Aí ele bota 2. 2. C6 H5 COOH. Beleza, ácido benzoico. Mais H2OL. C6 H5 CO. Isso. E o outro K agora aqui. 6,3 vezes 10 a menos 5. Então, cuidado só com uma coisa, que é assim, ele deu os valores. Então agora você não inventa mais nada, ele deu os valores exatamente para lhe guiar. Eu não posso chegar lá e falar, não, agora eu vou mostrar que eu não preciso dos valores dele, ele vai mandar inclusive você usar os valores. Certo? As reações de ionização de ácidos fracos, a exemplo da ionização do ácido metanóico e do ácido benzoico, representadas respectivamente pelas equações químicas 1 e 2, são reversíveis,
E os valores das constantes de equilíbrio podem ser utilizados para prever a força relativa do ácido. Você tá vendo? Aí foi o que eu tava falando hoje com os meninos. Aí eu chego aqui e falo, vou falar que fulano é eletroatraente do não sei o que das quantas. Então, assim, o cara pegou e disse a equação, botou a constante, fez isso, disse que você usa com esse objetivo e o cara, não quero nada, você tá falando, eu quero falar do meu jeito. Só falta dizer assim, eu não quero responder o que você quer ouvir não, eu quero responder outra coisa. Só revoltar. Vai. Considerando as informações e as equações químicas 1 e 2, cite entre as soluções de mesma concentração desses ácidos a que representa maior condutividade elétrica e a que tem maior valor de pH. Pronto. Para ver condutividade elétrica em solução tem que ter íon. Aí a gente vai perguntar, vem cá, qual das duas soluções, tendo a mesma concentração, vai gerar mais íons? Ou seja, que no equilíbrio você tem uma quantidade de íons maior do que a outra. Aí você olha a constante do equilíbrio, ele manda justificar? Então, de acordo com os valores das constantes de ionização de cada ácido, percebe-se que o ácido metanóico gera mais íons do que o ácido benzoico. E por isso... E por isso, né, ou você pode começar dizendo o quê? Para haver condução de eletricidade em solução, é necessária a presença de íons, ou seja, é necessário solução iônica. Solução iônica não quer dizer que seja iônica a substância, mas que tem íons. Pode ser por ionização ou por dissociação iônica. É necessária a presença de íons. De acordo com, eu defini, veja que parece uma redação, então perfeito e tal. Eu defini o que é que eu vou falar, do meu argumento, depois eu falo assim, de acordo com os valores das constantes de ionização dos ácidos acima, observa-se que o ácido metanóico tem maior capacidade de ionização do que o ácido benzoico. Portanto, é melhor condutor de eletricidade. Acabou. Defini, justifiquei. Aí ele pede outra coisa. E quem tem maior valor de pH? Considerando ainda, que você pode pegar até no mesmo texto que ele botou lá, considerando ainda que no processo de ionização há liberação de H3 ou mais, sendo o pH, né, uma escala que leva em consideração a concentração de H3 ou mais ou de H+, e tem fórmula, aí o cara diz lá, tá, pH igual a menos log da concentração de H3 ou mais, ou considerando ainda, né, que a ionização do ácido metanóico gera uma maior concentração de H3 ou mais e, consequentemente, um menor valor de pH. Aí você fecha, ele quer que eu fale que é maior ou menor? Maior. O ácido benzoico, então, apresentará, por ter menor concentração de H3 ou mais, maior pH. Fechou.